Existe um tipo de homem que não comete o mal por fraqueza. Comete por teoria. Ele não mata porque perdeu o controle. Mata porque no papel, no silêncio da própria cabeça, construiu uma equação onde o assassinato aparece como resposta correta. Esse homem se chama Rodion Raskolnikov. E a pergunta que Dostoiévski coloca através dele não é o que leva alguém a matar. É outra, bem mais incômoda. O que acontece quando a razão humana, sozinha, sem nenhuma ancoragem moral fora de si mesma, é livre para justificar qualquer coisa? Esse vídeo fecha uma trilogia. Já falamos de Jean Valjean, o homem que rouba pão e passa a vida inteira tentando pagar por isso, mesmo depois de perdoado. Já falamos de Mitkin, o homem bom demais para um mundo que trata a bondade como sintoma de loucura. Agora chegamos ao inverso dos dois. Um homem que não rouba pão por fome, e sim planeja um crime por orgulho intelectual. E que descobre, da pior forma possível, que existe uma lei escrita em algum lugar que a razão sozinha não alcança. Parte 1. A teoria do homem extraordinário. Antes do crime, existe o artigo. Raskolnikov, ex-estudante de direito, publica um pequeno texto acadêmico dividindo a humanidade em duas categorias. De um lado, a massa, pessoas comuns, que existem para reproduzir a espécie e obedecer à lei. Do outro, um grupo raro de homens extraordinários, que têm o direito moral de transgredir a lei, inclusive matando, se isso servir a um propósito superior à humanidade. Ele cita Napoleão como exemplo máximo. Um homem que passou por cima de milhares de vidas e a história não o julga como criminoso, e sim como gênio. A pergunta que ele se faz, sem admitir claramente, é: eu sou um desses homens? E aqui está o ponto mais importante do livro inteiro, o que costuma passar despercebido. Raskolnikov não mata a velha agiota por dinheiro. Ele mata para testar a própria teoria. O crime é um experimento. Ele precisa descobrir, na prática, se consegue ultrapassar aquela linha sem se quebrar por dentro. Se ele conseguir, a teoria está certa, e ele é um homem extraordinário. Se ele quebrar, a teoria cai, e ele é só mais um homem comum que cometeu um crime comum. Isso é o que separa esse crime de qualquer thriller policial banal. Não é sobre esconder um corpo, é sobre uma pergunta filosófica que se tornou sangue. E é aqui que esse roteiro para de ser sobre um personagem do século XIX e vira sobre nós. Porque essa mesma lógica, eu estou acima da regra, porque entendo algo que os outros não entendem, é a estrutura psicológica por trás de praticamente toda a racionalização humana de crueldade. Ninguém, historicamente, comete atrocidade em massa, achando que é o vilão da própria história. Todo grande mal do último século teve um artigo, uma tese, uma justificativa por trás. Alguém convenceu a si mesmo, primeiro, de que a exceção moral se aplicava a ele. A psicologia tem nome para esse mecanismo: dissonância cognitiva. Quando uma ação entra em conflito com a autoimagem de alguém que se considera bom, ou racional, ou superior, a mente não recua da ação. Ela reconstrói a explicação, cria uma moldura onde o ato deixa de ser errado e passa a ser necessário, ou justo, ou inevitável. Raskolnikov não é um monstro sem consciência. É pior que isso. É um homem com consciência plena, usando a inteligência exatamente para calar essa consciência antes do ato, e falhando em calá-la depois. Parte 2. A doença que vem de dentro. Aqui está o que Dostoiévski faz de mais genial em todo o livro. Ele quase não descreve a investigação policial. O verdadeiro enredo de Crime e Castigo não é será que ele vai ser pego. É o que a mente de um homem faz com ele mesmo depois que ele cruza essa linha. Raskolnikov comete o crime e, a partir daquele minuto, começa a desmoronar fisicamente. Febre,
Delírio. Dias inteiros deitado, incapaz de sair da cama, alheio ao próprio corpo, à própria higiene, às próprias roupas. Ele evita conversas, se afasta da mãe e da irmã que acabaram de chegar à cidade para vê-lo. Trata amigos com uma hostilidade que nem ele mesmo entende de onde vem. Isso não é remorso no sentido comum da palavra. Não é um homem chorando e se arrependendo. É mais perturbador que isso. É o organismo inteiro, corpo e mente, entrando em curto-circuito porque cometeu um ato que a própria estrutura psíquica dele não consegue processar como aceitável. Não importa quantos argumentos filosóficos ele tenha construído antes. E é aqui que o livro se torna, sem anunciar isso abertamente, um argumento teológico disfarçado de romance psicológico. Porque o que Dostoiévski está descrevendo é a ideia de uma lei moral, que não depende do reconhecimento da polícia, do julgamento social, ou até da vontade consciente da própria pessoa. Uma lei que age de dentro para fora, quase como um mecanismo biológico. Existe uma passagem no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, que fala de uma lei escrita no coração de cada pessoa, funcionando mesmo sem revelação, mesmo sem doutrina, testemunhada pela própria consciência, que ora acusa, ora defende. Raskolnikov vive essa passagem no corpo antes de entender isso na cabeça. A teoria do homem extraordinário falha não porque a polícia é competente, falha porque existe algo em Raskolnikov mais antigo e mais profundo que a teoria, algo que a razão não fabricou e a razão não consegue desativar. Parte 3. Sônia e a inversão de tudo que ele acreditava. Se Raskolnikov representa a teoria, Sônia Marmeladova representa a resposta que ele nunca viu chegando. Sônia vive na miséria mais extrema. O pai é alcoólatra, a família está afundada em dívida e fome, e ela se prostitui para sustentar os irmãos pequenos e a madrasta doente. Pelos critérios do próprio Raskolnikov, os critérios de status, dignidade, força, Sônia deveria ser o exemplo perfeito da massa comum, esmagada pelas circunstâncias, sem nenhuma grandeza. E, no entanto, é ela quem carrega a integridade moral mais sólida de todo o romance. Sônia nunca justificou o próprio sofrimento com teoria nenhuma. Ela não construiu um artigo filosófico para explicar por que faz o que faz. Ela simplesmente carrega o peso, sem se declarar superior a ninguém, e mantém intacta uma fé que Raskolnikov despreza racionalmente, até precisar dela desesperadamente. É Sônia quem lê para ele em voz alta a passagem do Evangelho de João sobre a ressurreição de Lázaro. Um homem morto há 4 dias, que Cristo chama de volta à vida. Raskolnikov pede especificamente essa passagem, antes mesmo de confessar o crime a ela, e a cena é montada por Dostoiévski como uma inversão silenciosa. O intelectual, que se achava acima da lei comum, ajoelhado, ouvindo de uma prostituta a história de um morto que volta a viver. A pergunta que o livro faz, sem nunca formulá-la diretamente, é essa: quem, entre os dois, é realmente extraordinário? O homem que teorizou sobre estar acima da moral comum e quebrou por dentro no primeiro teste real? Ou a mulher que nunca reivindicou grandeza nenhuma e que segurou a própria dignidade, mesmo no fundo do poço? Parte 4. A Sibéria não é punição, é ressurreição. O final de Crime e Castigo costuma ser mal lido como um final de justiça convencional. O criminoso confessa, é condenado, vai preso, fim. Mas não é isso que Dostoiévski escreve. Raskolnikov é enviado à Sibéria, e lá, no epílogo, depois de meses ainda preso ao próprio orgulho intelectual, recusando-se a admitir para si mesmo qualquer culpa moral, apenas culpa tática, por ter sido descuidado.
acontece algo que o livro trata quase como um milagre silencioso. Ele finalmente se quebra, não de forma dramática, não com um discurso. Numa manhã comum, à beira de um rio, olhando para Sônia, que o seguiu até ali por amor e fé, alguma coisa cede dentro dele. E pela primeira vez desde o crime, ele sente algo que não é cálculo, não é teoria, não é orgulho ferido. É simplesmente amor, e com ele, a entrada real no arrependimento. Dostoiévski fecha o livro dizendo que ali começa uma nova história. A história da renovação gradual de um homem, de sua ressurreição gradual, de sua passagem lenta de um mundo para outro. A palavra que ele usa é literalmente ressurreição, não reabilitação, não reforma de conduta. Ressurreição. A mesma palavra da história de Lázaro que Sônia leu para ele antes da confissão. E aqui os três personagens da nossa trilogia se encontram, ainda que tenham sido escritos em livros diferentes, com propósitos diferentes. Jean Valjean carrega a vida inteira tentando pagar uma dívida moral que já tinha sido perdoada e só encontra paz quando aceita a graça em vez de continuar se punindo. Mikin entra num mundo cínico com bondade genuína, e esse mundo o interpreta como doente, sem nunca conseguir absorver o que ele oferece. Raskolnikov constrói uma teoria para justificar que está acima da lei moral comum, e é destruído por dentro até aceitar, no fundo de uma prisão siberiana, a única coisa que a razão sozinha nunca teria alcançado sozinha, que ele precisava ser perdoado, não justificado. Três respostas diferentes para a mesma pergunta: o que fazemos quando confrontados com o peso da própria consciência, da própria culpa, do próprio sofrimento, num mundo que raramente recompensa a integridade? Fechamento. Dostoiévski não escreveu Raskolnikov para condenar a inteligência. Ele escreveu para mostrar o que acontece quando a inteligência tenta operar sozinha, cortada de qualquer ancoragem moral fora de si mesma. Toda a teoria que separa seres humanos em categorias, os que podem transgredir e os que devem obedecer, carrega dentro de si a semente do mesmo colapso que destrói Raskolnikov. Porque existe algo na consciência humana que resiste a essa divisão, que acusa por dentro mesmo quando a lógica externa parece impecável. A pergunta que fica para quem está assistindo não é se você seria capaz de cometer o crime dele, é outra. Que teorias você já construiu, silenciosamente, para justificar suas próprias exceções morais? E o que sobra quando essa teoria, enfim, desmorona?